Olá, amante do terror. Hoje nós iremos abordar uma creepypasta antiga chamada Abandonado pela Disney. Uma história bizarra sobre um lugar abandonado há muito tempo, chamado Treasure Island. Em 1974, a Disney construiu um resort em uma ilha localizada em Baker's Bay, em Bahamas, onde investiu mais de 30 milhões de dólares, onde eventualmente se tornaria Treasure Island e depois Discovery Island. Eles até mesmo queriam construir o Palácio de Mowgli, o Menino Lobo, onde trazia uma temática da selva nos arredores, e no centro disso tudo, um enorme palácio onde tudo era temático deste filme. Os visitantes então se hospedavam no resort e tudo parecia ir muito bem. Milhares e milhares de pessoas inundando todo o tráfego por todos os cantos da ilha. Até que de repente, tudo parou. A Disney simplesmente desligou todo o resort, alegando que as águas eram rasas demais e isso poderia ser perigoso para os navios. Então decidiram simplesmente abandonar o local. Depois disso, tudo sobre Treasure Island simplesmente desapareceu. Mapas, guias, TV, blogs, tudo. A Disney simplesmente apagou toda a existência desse lugar, sem dar satisfações a ninguém. E isso perdurou por muito, mas muito tempo. Porém, um usuário que se chama Slime Beast em um blog desvendou onde se encontrava Treasure Island após décadas de seu fechamento. E como tudo foi apagado, encontrar o mapa onde havia a exata localização da ilha foi um desafio em tanto, porém bem sucedido. Após muito tempo de viagem, Slime Beast finalmente havia chegado aos portões de madeira do resort, que estava bastante desgastado pelo tempo. Só que nele havia uma placa de metal pendurada, a qual estava escrita à mão a frase "Abandonado pela Disney". Algum protesto de algum funcionário? Talvez. Ele entrou com a sua câmera fotográfica e o mapa para que não se perdesse lá dentro. Tudo estava quebrado ou apodrecido por tanto tempo que aquele lugar estava abandonado. Não vou entrar em muitos detalhes, mas imagine um local onde as pessoas costumavam se divertir, tomado por vegetação e destroços apodrecidos. Era mais ou menos esse o estado do resort naquele momento. Até que então, ele chegou no local principal, o Palácio de Mowgli, uma enorme construção que aparentemente iria ter várias coisas sobre o filme de Mowgli, mas como era de se imaginar, tudo estava completamente destruído. As portas tinham sido roubadas e o local coberto por pichações. Só que a pintura não estava descascada e acima da porta de entrada, mais uma vez a frase "Abandonado pela Disney". Ele entrou no palácio e rondou por todo o lugar tentando achar algo interessante, mas só encontrava locais totalmente sujos, destruídos e com vazamentos. Realmente, nada de interessante. Ele resolveu sair do palácio e ir embora, só que ele se deparou com uma estátua de uma cobra gigante, então resolveu tirar uma foto para que não tivesse perdido toda a viagem. Só que aquilo não era uma estátua, era um animal de verdade. Ela se rastejou até a floresta e Slime Beast voltou para dentro do palácio com medo do que pudesse o atacar. Ele voltou para dentro do palácio, procurando algum local para se sentar, e acabou escolhendo uma escadaria, sentando-se em cima de uma placa de metal com a mesma frase "Abandonado pela Disney". Só que essa mesma escadaria levava para o subsolo, o qual ele iluminou com um flash do celular e revelou uma porta com um cadeado, ou seja, ninguém havia entrado lá ainda. Quando entrou, se deparou com um aviso "Somente mascotes. Obrigado". Dentro deste lugar, era como um filme pós-apocalíptico, onde tudo estava do mesmo jeito de quando foi feita a evacuação.
com a diferença que nada havia sido quebrado ou roubado. Depois de um tempo caminhando no local, ele se deparou com uma porta listrada, onde dizia Personagem Prep 1, onde era aparentemente um local onde guardavam as fantasias. Apesar da porta estar trancada e não abrir de jeito nenhum, depois que ele se virou para ir embora, a porta simplesmente abriu sozinha. E lá dentro revelava um monte de uniformes de personagens da Disney, todos pendurados. Mas o que era mais estranho era uma fantasia de Mickey deitada em uma mesa no centro da sala. Ao contrário dos outros uniformes, esse realmente parecia uma vítima de assassinato, e a pintura dos pelos estava totalmente desgastada, como se ela estivesse lá por muito tempo em contato com a umidade. Para ser mais específico, era como o Mickey, mas com as cores invertidas. Um Mickey fotonegativo. Então Slime Beast começou a tirar fotos das fantasias podres naquela sala, até que ele pegou a cabeça de uma delas. Era a cabeça do Pato Donald. Ele a pegou em suas mãos e ouviu um crack no chão. A princípio ele achou que não era nada, até que decidiu olhar para ver o que era. E o que era um crânio humano que caiu da cabeça da fantasia do Pato Donald. Ele então largou a cabeça com tudo, mas antes de sair correndo, ele tinha que tirar uma foto para que tivesse provas que a Disney estaria tentando encobrir algo desse calibre. Só que quando ele cogitou em fazer isso, aquela fantasia medonha do Mickey que estava sobre a mesa começou a se levantar. Ele primeiro se sentou, logo depois ficou de pé, enquanto Slime Beast não conseguia fazer nada, apenas dizer não, enquanto aquela coisa olhava lentamente em sua direção. E mesmo tremendo de medo, ele ainda conseguiu levantar a sua câmera e tirar uma foto daquele Mickey fotonegativo. Mas a câmera exibia apenas pixels por onde o Mickey passava, e logo em seguida, a câmera quebrou. Mas ele havia salvo a imagem de alguma forma. E em um tom abafado, aquilo disse duas coisas. Ei, quer ver a minha cabeça sair? Então ele começou a literalmente tirar a cabeça. Mas não era a cabeça do traje. Era a cabeça do traje juntamente com a de quem estava dentro. Enquanto ele fazia isso, um sangue amarelo, espesso, pastoso e nojento, saía do seu pescoço enquanto ele lentamente rasgava o pano e a carne. E antes de fugir daquela sala, Slime Beast viu mais uma placa de metal com algo escrito. E lá estava escrito: Abandonado por Deus. Aparentemente, antes mesmo do resort ser abandonado, já existiam muitas coisas de errado. Por exemplo, muitas pessoas descontentes com o parque e sempre desejavam que o pior acontecesse. E você sabe que quando se trata da Disney, os desejos possuem poder. E é aí que chegamos em algo chamado corruptos. No início, eu fiquei confuso quanto ao significado dessa palavra, mas após o entendimento, ela significa um desejo corrompido, onde, quando você teme ou deseja algo ruim, se esse pensamento for muito forte, ele vai acontecer. Alguns corruptos dizem coisas como o abandono de grandes espécies de aves, uma entidade errante, Friendly John, instalação de algo chamado Willy Wizard e também algo que é citado como caráter invertido, o que está claramente se referindo ao Mickey invertido. O Mickey invertido, ou Mickey fotonegativo, de acordo com as cartas, foi um funcionário do resort que aparentemente, com o passar dos meses, foi se tornando corrompido e lentamente foi se fundindo com a fantasia, até se tornar uma entidade dentro de uma fantasia negativa do Mickey. E o que mostra isso acontecendo
está nessas cartas. Fantasia colando nas feridas. É muito difícil escrever com essas luvas. Eu não consigo tirar minha cabeça. 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 E ignore essa última carta. Era minha cabeça real. Eu esqueci. A fantasia tá grudada nas minhas feridas. E tem mais feridas. Só sou feridas. A fantasia está respirando. E se eu não acompanhar os movimentos, não consigo respirar. Em suma, a Disney não fechou o resort por problemas com funcionários, muito menos com águas rasas. E nem mesmo para conter o Mickey fotonegativo. Eles fecharam para que nada como isso saísse de lá.